Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com o Café com Política e hoje estamos recebendo aqui a candidata Marta Menezes. Marta, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-la aqui. E eu queria que você falasse para os nossos leitores, para os nossos ouvintes, quem é a Marta Menezes. Bom dia a todos, quero agradecer imensamente ao Instituto Prota por esse convite, é uma honra imensa, não só como candidata, mas como ser humano. Ver um espaço desse e ver que é possível a gente mudar, nossa, isso é uma esperança enorme. Eu sou a Marta Menezes, eu sou nascida aqui, na verdade meus bisavós chegaram aqui há mais de um século, a gente está radicado na cidade, a família toda, então assim, a gente tem um vínculo enorme. Nesse espaço que eu estou hoje, eu passei grande parte da minha infância, porque a gente percorria o Rio Borboleta, que era lindo, maravilhoso, em que a gente era criança, nadava, pescava, era uma delícia. Que hoje dá nome à cidade, né? E que inclusive... Infelizmente está abandonado, mas podemos recuperar o Rio Borboleta. Completamente. Eu acho que ele é um rio relativamente pequeno, nasce ali na BR-153, a cerca de 3 km daqui. É só a gente querer, é só a gente se unir, é só a gente se fortalecer para fazer isso. E a gente merece isso também, né? A natureza, os pássaros, os bichos, a gente merece recuperar áreas nessa cidade. A gente tem uma noção disso, do que apareceu de pássaros, a variedade que nós temos de pássaros e outros animais, depois nós revitalizamos esse espaço. Hoje eu falo que a casa a gente cuida e preserva, mas a casa aqui é deles. Marta, e o que te levou a se candidatar esse ano? Não sei se você participou de outras candidaturas ou essa é a primeira vez, mas qual foi o principal motivo de você falar, olha, eu vou me candidatar porque eu quero fazer algo em prol da cidade? Na verdade é a primeira vez, nunca me envolvi em política, faço até essa reflexão, né? Por que não antes, né? Mas tudo tem seu tempo. A gente sempre argumenta que na política a gente não quer se envolver, né? Porque é um lugar de difícil permanência, né? A gente que tem valores, que tem propósitos de vida sérios, honestos, caráter, é difícil, né? Eu te entendo perfeitamente. Mas a busca de entrar nesse espaço é justamente a que mais me motiva, é o inconformismo. Eu não sou uma pessoa conformada com as condições da nossa cidade. Eu que nasci aqui, que vivi tudo isso, que cresci acompanhando o desenvolvimento dessa cidade, para mim é extremamente revoltante ver o que foi feito com a nossa cidade, e em todos os setores, né? A gente está aqui no meio ambiente, se aqui, que era algo natural, que era só a gente cuidar, a natureza já nos dá de presente, não foi feito, imagina os outros setores. Então a grande motivação e o grande desejo é fazer a diferença, é fazer com que as pessoas se conscientizem de que nós podemos. É difícil, mas nós podemos. O senhor é um grande exemplo disso. Eu acho assim, que tudo é questão de você ter força de vontade. É difícil as coisas? É difícil, mas elas não são impossíveis. Mas você tem que ter uma meta, você tem que ter um ideal. Aqui nós temos um ideal de revitalizar o espaço. E ele hoje é uma realidade. Marta, pensando nisso, antes de fazer a pergunta, eu tenho visto aí outros candidatos em propagandas nas suas redes sociais. Aliás, assim, uma coisa que eu critico muito, o pessoal só aparece em época de eleição. Aí todo mundo é bom dia, versinhos bíblicos daqui, orações ali, mas e o outro tempo passado, os 3 anos e meio antes das eleições, você não vê quase os políticos na rua. Eu acho que o vereador hoje, ele tem que estar dia a dia na rua, para saber a realidade das pessoas. Porque não adianta você participar de sessão da Câmara, sei lá, são 2 por mês só, que eu acho pouco, e ler lá, fazer requerimento em cima de que o munícipe te levou. Não, a obrigação do vereador é ir lá, saber onde está o problema. Tá? Pensando nisso, se você pode me explicar, qual é a função de um vereador na sua concepção? Bom, primeiramente o vereador ele é obrigado, não é nem função. A partir do momento que ele assume esse compromisso com a sociedade, ele tem a responsabilidade de estar lá. Qual é a responsabilidade de um vereador? Fiscalizar, buscar a comunicação entre a população e o poder público. O que acontece hoje? Eu falo por mim como experiência. Todas as vezes que eu procurei alguém na Câmara Municipal, eu não encontrei. Ou encontrei no bar, na praça, ou um amigo pediu para eu
agilizar um encontro, mas lá no espaço certo não. Estive lá com o propósito de encontrar um canal. Nós precisamos falar com esses vereadores. Como é que a gente fala com eles? Onde a gente fala com eles? Não existe esse canal. Não existe. O que a gente encontra é, você não participa da sessão da Câmara. Tá, vamos na sessão da Câmara, nós temos espaço? Não, nós não temos espaço. Então, hoje um vereador, além da obrigação de fiscalizar, ele tem que ouvir essa população. Ele é o primeiro canal, é com ele que a gente vai chegar na prefeitura, é através dele que a gente vai poder chegar. Até mesmo para ele enviar proposta de criação de leis ao executivo, ele precisa ter ciência do problema. Não é esperar que o munícipe vá ter, não, vá ter o problema. Então eu vejo assim, muita reclamação, às vezes eu acho que a oposição, isso de uma forma geral, toda a esfera de governo faz uma oposição burra. Ela só procura mostrar o defeito, mas ela não sabe apresentar a solução do problema. Com certeza. Então isso não vai levar a lugar algum. Porque prioriza-se a política, mas deixa de lado a população, que é o principal interessado. Mas isso a gente vê se repetir em todos os modelos. O que mais me choca é que assim, o poder que a gente está mais próximo é a prefeitura, é a nossa cidade. É aqui que a gente vai ver a diferença das ações da política. É aqui que um vereador tem que atuar, porque é através dele que a gente vai mudar isso. E o que ocorre? Não, a gente não chega nesse pessoal. Nós estamos nele, por isso estão todos cansados, eu inclusive, cansada como munícipe, de que na minha porta só chega de 4 em 4 anos. Lamento estar entrando agora com tanto desgaste na política, porque as pessoas têm essa mesma visão até de quem está chegando. E hoje eu acho que a nossa situação da Câmara em Badibacite é a seguinte: não há oposição, há conformismo. Aqueles que deveriam se levantar contra situações que não é boa para a cidade, não fazem nada. Então, assim, nós precisamos renovar essa Câmara, na totalidade. Eu acho que hoje nós temos que fazer uma renovação total em Badi, para que a gente possa, então, começar do zero, ter novas esperanças, ter novas perspectivas e fazer isso funcionar. Porque a cidade está praticamente falida. Eu acho o seguinte, a Câmara e a Prefeitura precisam andar juntas e falar a mesma língua. Porque senão fica assim um jogo de brigas, uma disputa de egos, e isso não traz nada de bom à população e à cidade. Eu acho que Badi hoje ela tem um potencial fantástico, tanto que uma das cidades que mais cresceram no interior do estado de São Paulo. E outro, um fator fundamental, é cortada pela principal rodovia federal, a BR-153. Isso pode trazer divisas para a cidade. Dando sequência, como você analisa quais seriam os seus propósitos, se caso eleita, em relação à saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, saneamento básico e habitação e transporte público? Quais seriam as suas bandeiras? Você deve ter um propósito, como todos têm, mas quais seriam assim, as suas propostas para melhorar todos os segmentos? Bom, saneamento básico, fundamental, né? Badi, com esse desenvolvimento desenfreado, a gente vê que não há um estudo e um pensamento em que a cidade flua. A cidade não flui, a cidade não acontece. A cidade é uma sucessão de erros e tentativa de desenvolvimento. Então a gente cresceu, mas a gente não desenvolveu. É um crescimento desordenado. E sem planejamento. Nenhum. Que é isso que faz falta hoje um plano diretor. Exato. Que, infelizmente, ainda não temos. Reflexo disso. Saúde extremamente precária. Temos, claro, como melhorar ela. Dentro da circunstância atual ainda dá para melhorar, mas ela é precária. Então eu vejo que a gente precisa de planos e projetos efetivos para a saúde. A gente precisa desmembrar essa UBS. Ela não pode ser um atendimento tanto para adulto quanto para criança. A gente precisa desmembrar isso. Você tem um atendimento específico para criança. Uma mãe que chega desesperada com uma criança com febre dentro de uma unidade básica de saúde, ela fica desesperada, um UPA. A gente não tem, aqui é um bolão. Aqui as coisas são todas misturadas. Inclusive, eu ouvi muito em redes sociais, pessoas reclamando, inclusive, de falta de dipirona. Sim. Isso, assim, se for analisar, é inaceitável. E a gente sabe que isso tem, tá? Recurso para isso tem, o governo do estado manda, o SUS manda.
A dúvida sempre é por que isso não está na prateleira do município? Eu quero fiscalizar isso, seriamente, e quero buscar os órgãos responsáveis por isso. Porque a gente tem como fazer isso funcionar. Aí a gente fala em saúde, tem uma ampla e gama forma da gente atuar, mas tem que atuar. E eu acho que um vereador, não sei se ele vai conseguir focar num ponto só em Badi. Então eu penso que o desenvolvimento é gravíssimo, tem que ter um plano diretor, tem que ter fiscalização, não pode só atender uma grande empresa que chega aqui, que vai tirar daqui o que é interesse para ela. E depois ela vai embora, sobra para o município todo o ônus daquele mau desenvolvimento, né? Seja em saneamento, seja em saúde, seja em educação. Educação, onde já se viu nós temos uma cidade que mais cresce e que não tem vaga em creche nem escola. Tem mães esperando aí há 1 ano para botar uma criança na E o escola. mais agravante, você não pode nem fazer uma crítica, mas está nas redes sociais, prédios estão aí parados desde 2022 e não foram terminados. Sem uma explicação. Então, assim, mas tem que ter uma explicação. Eu acho que o executivo precisa dar essa resposta à população. Ele tem essa responsabilidade, porque senão ele tem que ser penalizado por isso. Como é que se mexe com dinheiro público e não se traz o resultado daqui? Está lá parado, não é algo inventado. É só andar na cidade e ver. Aí a gente vai falar de transporte público. Bom, o interno é um pecado, né? Como é que as pessoas se deslocam? Imagine que, assim, de um modo geral, está centralizado em Badi, né? Os bancos estão na região central. Como é que uma pessoa mais velha se desloca para receber uma aposentadoria? Isso na minha cabeça sempre entra assim como um choque. A minha mãe é viva, tem 87 anos, mora aqui. Então, assim, ela é dependente da gente, graças a Deus que a gente tem essa disponibilidade, mas a gente tem que pensar que tem muita gente que não tem. Nem todos têm. Tanto que os bairros mais afastados, a infraestrutura é zero. Zero. Não tem um abrigo nos pontos de ônibus. O pessoal tem que caminhar no sol ou ficar exposto ao sol. Não só adultos, como crianças. Sim, sim. Eu já vi isso. É onde entra o crescimento desordenado. Totalmente. E sem planejamento. Mas se você encher a cidade de bairros, e não dá condições de vida para as pessoas. Isso é crescimento, não é desenvolvimento, né? Desenvolvimento você traz todos os serviços junto e qualidade de vida. Eu acho que quem vem morar em Badi, eu tive a sorte, o privilégio de nascer aqui, mas quem vem morar aqui vem em busca desse tipo de serviço. Vocês logo pensam, eu estou numa cidade do interior, né? Vou ter qualidade de vida. E às vezes você morando num bairro em São Paulo, que a gente sempre imagina que é muito pior, tá melhor do que morar em Badi, né? Isso é muito triste. Segurança pública. Nós precisamos urgentemente, assim, já passou da hora da gente ter a guarda municipal. Porque a gente sabe que a polícia militar está limitada. E tem uma série de questões que interferem no efetivo daqui. Então, por que não a gente não ter essa... Imagine, o senhor já foi vítima nesse espaço, eu sei, de depredação. Sim, infelizmente. Infelizmente, porque até isso acontece. Então, assim, a gente não tem segurança pública no município. A gente precisa de conservar os prédios públicos. As praças daqui já são mal cuidadas, claro, nem se discute isso. Mas ainda assim, quando você tem um banco, tem um vândalo que quebra esse banco, que quebra isso, que quebra aquilo. A gente precisa dessa guarda municipal. Senão, olha a cidade. Hoje, em números oficiais, falam em mais de 30 e poucos mil habitantes. Mas em reais, parece que a coisa é maior. Não, o jornal local publicou 28.900. Com certeza é mais. Sim, a gente Podemos que mora aqui 35, sabe. 38, com Exato. certeza. Imagina o reflexo disso com o que a gente tem aí da polícia militar transitando na cidade. Se ela está aqui nesse bairro agora, pode estar acontecendo N situações, ela não vai conseguir chegar. Então, a segurança pública é fundamental em Badi. Fundamental. Tem que implantar. Precisamos pensar também na iluminação pública. Como que uma cidade que você caminha, você não consegue enxergar a pessoa com quem você está cruzando na rua. Porque a qualidade da nossa iluminação pública é zero. Iluminação pública é segurança, é bem-estar da comunidade. Porque uma pessoa mais velha não tem como caminhar nessas ruas. Lâmpadas queimadas. Isso. Assim, às vezes é absurdo. Bom, o bairro que eu moro, Lourenço Pontes, a minha rua, nós estamos sem lâmpada há 3 anos. Fizemos inúmeras reclamações. Solução, eu coloquei um holofote, meu vizinho colocou um holofote. Por quê? Porque senão as pessoas não conseguem nem transitar na rua. Pergunto ao senhor, algum vereador apareceu? Não, certamente agora iria. Talvez não vá por saber que eu estou na... Essa mentalidade, a própria população precisa acordar disso. Esse pessoal que só aparece de 4 em 4 anos, a população precisa ter o discernimento. E antes de colocar seu voto na urna,
pega a trajetória passada desse candidato. Olha, quantas vezes ele esteve aqui no meu bairro, quantos problemas ele solucionou, quantas vezes ele nos deu atenção. Porque não adianta você dar atenção agora, que é a política de campanha. Agora realmente está todo mundo na rua. Promessas, você ouve demais. Inclusive, pré-candidatos prometendo que não é da alçada dele. Olha, eu vou implantar uma nova guarita para a polícia. Olha, eu vou fornecer remédio. Olha, eu vou fornecer... Pera, ele não é função dele. De onde ele vai tirar remédio para fornecer para a população? Ele só serve porque está tirando do lugar, está faltando em outro. Com certeza. Então, não é função do vereador. Então, eu vou reforçar isso aqui. O lugar de vereador é na rua. Nós temos vereadores aqui que trabalham em Rio Preto. Então, qual o tempo que ele dedica a Badia? Nenhum. Então, ele recebe informações das pessoas irem até ele. A obrigação é ir até ele. Eu, na verdade, se tiver essa oportunidade, e uma das motivações para estar nessa função hoje de candidata a vereadora é justamente o cansaço. O que me leva é o cansaço a esse modelo. Sou contra, inclusive, a reeleição, porque eu acho que 4 anos é suficiente para a pessoa fazer um bom trabalho e se comprometer com a população de verdade. Porque na iniciativa privada, você contrata um funcionário, tem lá espera 90 dias. Na verdade, ele não serviu, você tem como cancelar e admitir outro. Agora, o político, ele tem 4 anos, fala, não é tempo. É muito tempo. É muito tempo, tá? né? Se você quer realmente trabalhar e você tem um projeto da sua candidatura em prol da cidade, você tem que fazer, mas de repente eu sou oposição, o prefeito não deixa. Quando eu falo, é oposição burra. Chama a população. Chama a população. Ora, é para a população que você deve satisfação. Claro, e é ela que vai te reforçar. Se você ficar fazendo trocentos requerimentos, toda a sessão, requerimentos que vão do nada a lugar nenhum. É enojante ver as indicações. Eu indiquei isso, indiquei aquilo, indiquei outro, o executivo não fez. Tá, e aí? Então, para que serve uma Câmara que só faz indicação e não faz mais nada? E eu pergunto para o senhor, eu como munícipe nascido aqui, eu poucas vezes sei o que acontece na Câmara. Por quê? Porque é um núcleozinho que trabalha para interesses muito pequenos. E o nosso interesse como população? Nós precisamos desse comprometimento. Nós precisamos saber que lá tem um representante de fato e que vá lutar e vá brigar e vá fazer acontecer. E se não acontecer, ele vai voltar na sua base, que são aqueles que estão pedindo. Nós precisamos uma melhoria nesse bairro. O que nós vamos fazer? Não conseguimos, não tem problema. Juntamos as pessoas aqui e vamos mostrar que nós temos força daquilo que nós queremos que aconteça. Hoje a gente mantém isso aqui, nós temos contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, a gente chama de empresas parceiras. Mas é só graças a essas pessoas que eu consigo manter o local. Por quê? E foi difícil unir, foi difícil, mas tudo é um trabalho pequenininho de conscientização e educar as pessoas, de confiança. Se você fazer as coisas e mostrar o resultado. O resultado aqui é visível, olho nu. A seriedade então do é possível, essa desculpa, o executivo não me atende, reúne a população, une a população e mostra realmente a tua capacidade de articulação e de fazer as coisas acontecerem independente do poder executivo. Esse é o caminho, a gente não tem outro lugar. O nosso lugar é o lugar da força que a gente tem através do voto. As pessoas não têm consciência ainda da força que é o voto. E da importância que é, porque a partir do momento que você vota errado, é como o senhor disse, não dá para demitir esse político. Você vai ficar 4 anos pagando essa conta, e essa conta é caríssima. Essa conta é sem remédio, é sem médico, é sem transporte, é sem segurança, é sem lazer, é sem conservação das áreas necessárias, é sem nada. E o munícipe, você ficar, o eleitor, você tem em mente, voto não tem preço, ele tem consequência. E é gravíssima a consequência. Ela é e uma consequência enorme. Que todos nós vamos pagar o preço. Pagamos por ela. Marta, para a gente dar uma finalizar, vou deixar por último, vou te perguntar, em relação ao meio ambiente, você tem propostas, você tem planos, e quais seriam? Bom, sem o meio ambiente, nós não existimos. Quer dizer, é um conceito que estão tentando embutir na gente, que a gente é um produto enlatado, que a gente não precisa de árvore, de céu, de sol, de água, de bicho. Isso é o crime, né? Isso é o que está nos afastando da nossa essência como seres humanos. Eu acho que nós precisamos disso. Nós necessitamos urgentemente revitalizar as APPs de Badia. Nós temos uma infinidade de áreas aqui para ser revitalizadas. Nós precisamos de projeto para isso. Tem como fazer isso? Tem. Eu já vivi na família a experiência com 2 pessoas na área do meio ambiente, com projetos fantásticos e que é possível fazer.
Então, Secretaria de Meio Ambiente tem recurso, a gente precisa de bons planos e a gente tem pessoas que possam fazer esses projetos. Porque a gente precisa revitalizar as APPs, essas matas ciliares. Como é que se filtra toda essa poluição que está aí se a gente não tiver as matas ciliares? Nós temos rios secando em Bardi, rios que eu brincava, rios que eram vivos, rios que alimentavam o borboleta aqui. Esses rios estão secando. Aliás, a gente já sabe que a crise mundial está aí, né? A água está faltando, mas gente, o que é que nós estamos fazendo? O pessoal, o ser humano, não tá levando isso a sério. Não. Os nossos recursos naturais, eles são finitos. Eles estão se esgotando. Então, precisamos preservar. Ah, mas não tem como preservar. Claro. Campanha de preservação? Tem sim. Tem. Campanha de... olha, o que pega de fogo aqui em Bardi, nas áreas verdes, o Lago Sul é todo ano a mesma coisa. Aurora, Mono, que outros... Borboleta pegou esse ano aqui, eu estava aqui na ponte. Foi uma tristeza ver aquilo lá. Aqui, graças a Deus, nunca pegou fogo. Talvez pelo fato da gente policiar muito, eu tenho câmeras aqui, eu tenho câmeras lá. Talvez isso iniba um pouco o vandalismo. Mas em outros locais, por que não adotar campanhas de prevenção? Coloca câmeras para saber, ó, fulano colocou fogo, mas quem foi? Coloca fiscalização, tem como. E preservar. Campanha de preservação, de conscientização e educação. Se a gente faz aqui, lá na base. é possível poder fazer. Eu sempre falo que estamos abertos a parcerias, recebemos aqui quem tiver interesse vir para somar. Mas não assim, o que dá a entender, parece que o pessoal fica assim, separando o Instituto, o PROTA, do Poder Público. Não, nós estamos aqui para somar e a gente está fazendo a nossa parte. Com certeza, eu acho que a gente precisa parar de querer abandonar aquilo que é nossa responsabilidade. É muito fácil a gente desistir, né? E transferir. É muito fácil a gente desistir. A gente sempre quer desistir. Ah, é porque dá trabalho. Ah, é porque eu não quero me envolver. Ah, é porque eu vou ter que... Minha tarde de sono eu vou ter que levantar, porque eu imagino o trabalho do senhor aqui, o seu envolvimento aqui, eu vejo o senhor molhando isso aqui. Então, assim... Essa área, mais uma área das quadras, mais uma outra que a gente adotou, e é tudo no baldinho, porque a gente não tem uma torneira lá, não tem uma torneira aqui, já nem pleiteamos. Isso o poder público traz. Mas não deixa de... Porque plantar, marca de menos. A gente viu aqui na avenida da entrada. Plantio. A entrada de Bardi. É que planta, é que uma criança tem que cuidar até a idade adulta. Isso envolve uma série de medidas. Você vê uma área dessa toda preservada, as árvores crescendo. Mas tudo isso é um trabalho. É contínuo, é vida. E vida requer dedicação. Aquela avenida da entrada de Bardi, quando eu cheguei para cá, eu até fiz uma proposta. A gente ia fazer ali um corredor de ipês brancos. Se tivesse plantado, já estaria igual esses. Tudo bem, não fomos atendidos, não teve interesse. E plantaram aquelas palmeiras lá, que estão praticamente morrendo. Estão lá jogadas ao vento. Porque não, se você pôr ali plantado do branco e deixar ali, a natureza vai cuidar. Não, a natureza não vai cuidar. Não. Ou então você transferir a tua responsabilidade para um terceiro. Assim é muito fácil. Era muito fácil plantar e falar, gente, alguém cuida. Não, eu faço questão de cuidar pessoalmente. E no caso da nossa avenida de entrada de Bardi, ali é recurso nosso, né? É recurso nosso que está se esvaindo, porque a planta morrendo na nossa frente, me dá um desespero ver aquilo. A planta morrendo, a gente vendo que o que foi investido ali não está sendo cuidado, e a nossa entrada, que deveria estar linda, maravilhosa, cheia de planta, de árvore, qual que é a referência quando a gente chega numa cidade? Ai, a cidade é linda, é bem cuidada. O cartão postal da cidade. Exato. A nossa cidade, eu fico procurando o cartão postal, não tem, porque a entrada da cidade está aquela judiação. Aquilo é um assassinato com aquelas palmeiras lá. A nossa praça, que seria então, então vamos para a praça, né? Não existe. Também. As plantas estão as mínguas ali, foi plantado, mas não molha as plantas. Como é que elas morreram todas? A gente caminha para a praça ali, e é um lugar que eu frequento muito, porque a minha infância foi dentro daquela praça ali, era só aquilo ali o contorno. A gente frequenta ali pelo menos uma vez por semana. E aquilo está assim, morrendo, morta, abandonada. Se a central, a principal da matriz está assim, é só uma questão de raciocínio. As demais, eu tive passando por algumas, isso aí é uma crítica que o pessoal não adianta falar, não está. Realmente, o visual, é no visual, as praças estão abandonadas. Outra que entra trabalho de conscientização. Pega um vereador, essa praça abandonada, o que a gente pode fazer aqui, nós como população? Reúne, traz a pessoa. Porque você consegue, nós temos leis e adote uma área verde, já tem lei.
Sim, sim. Então, adota, Eu mas sempre penso acompanha, traz, tenta achar argumentos que a pessoa tem que ter. Pra Nossa, se poxa, é uma convencer. praça em frente da minha casa, eu vou cuidar. E O, vai pe- o desfrutar pessoal, quando daquilo. entra aqui no bairro, fala, nossa, praça, quando a gente entra aqui, parece que é um outro bairro. É um condomínio. Eu falei, não é o mesmo bairro. Só que realmente é cuidado. É cuidado. Então, Tem amor, tem cuidado, tem exatamente. interesse, tem dedicação, né? Tem horas de trabalho. Eu acho que é isso que a gente precisa. Badi precisa disso. Precisa de gente que ame Badi, que queira fazer Badi funcionar, que queira trazer para Badi um desenvolvimento. Eu acho que a gente precisa começar, e dentro da minha família já foi proposto isso nas escolas, iniciar um trabalho de base para essas crianças entenderem a necessidade da preservação. Tanto Mas que, ó, é fechado o sistema, eles não querem abrir. todo evento de plantio nosso, a gente faz uma palestra e explica para a criança a importância de você plantar, de você cuidar, de você preservar. Esse aqui é o futuro nosso e deles. Estão começando uma vida. Então a gente faz questão de frisar sempre isso. Cuide, Começar preserve, na base, tá? né? De orientar, não só as crianças, mas os pais também. Esse é um projeto que eu gostaria muito de colocar em prática. A gente fazer na grade curricular do município a orientação, a informação, trazer o conhecimento para eles, porque eles é que vão conseguir fazer. Gente, nós já estamos, né, na terceira idade. Resultado, se essa garotada não estiver preparada, e olha que nós recebemos um pouco disso, né? Eu recebi um pouco disso por ter nascido numa cidade pequena. Então, se a gente não preparar essa garotada, como é que vai ser? Nós vamos asfaltar tudo, concretar tudo, não vamos ter água para beber. Para e muitos, aí? realmente, isso seria a solução. Mas vamos aguardar. E eu também, que é uma coisa que eu quero, não é uma crítica, mas você vê todo mundo agora, que aparece candidatos, e outros que querem se reeleger, tudo por amor a Badi. Poxa vida, mas esse amor, se tivesse sido colocado em prática há 4 anos atrás, 16 a 20. poxa, a cidade seria uma outra realidade. Mas vamos esperar que... A gente não pode perder a esperança. Eu acho que a única motivação que me traz assim nesse propósito é a esperança mesmo. Porque se eu não acreditar, se a gente não acreditar e se a gente não fizer as escolhas certas, a gente já sabe o resultado. Eu preciso de ter esperança. Eu sei que desistir é mais fácil, mas eu não quero desistir. Eu quero ter a esperança de que a gente se eu pode fosse melhorar. assim, analisar todas as situações, eu tinha dito faz tempo, mas eu sou teimoso. Então eu segui em Isso, frente e o resultado está perseverança, aparecendo. determinação, Exatamente. compromisso. E a gente não tem isso. Eu acho que a gente está na hora também de... Eu sei que o discurso fica parecendo o de sempre, mas se a gente não olhar com cuidado quais são os compromissos dos que estão lá candidatos, a gente não vai acertar de novo. A gente vai pagar a conta de novo que está aí. Então assim, gente, ó, primeiro, a gente não deveria ter reeleição. Segundo, já que existe reeleição, por favor, faça uma profunda reflexão no que vai ser feito. Porque para mais do mesmo, Badi não suporta mais. Não adianta você reeleger um candidato, porque ele me traz remédio, porque ele me dá uma cesta Pelo básica, amor de porque ele me Deus. dá um joguinho de camisa, porque ele me paga uma conta de luz. Isso não é obrigação, não é função do vereador. Isso Não, aí isso é uma o- compra descarada de voto. Exato, e é a Porque a obrigação população do precisa município. tomar Exato. a atitude e falar, não, esse tipo de candidato eu não quero Nós mais. não queremos mais, porque a obrigação do município é que os serviços funcionem e que isso não vire moeda de troca. Porque quando você precisa de um remédio, o remédio não está lá na prateleira, isso está virando moeda de troca. E como é que faz? Infelizmente é uma E aí a gente triste vai realidade. votar nesse sujeito de novo para continuar fazendo essa mercantilizar o poder público. Isso está errado. Nós não podemos mais aceitar isso. Nós não podemos aceitar mais isso. O Badi tem que mudar e chega. Eu acho que chega de candidato que é profissão Que política. tem amor à cidade, E profissão é somente em político. época de eleição. Aí não. Profissão é político. Gente, político não é profissão. Eu acho que o político deveria ser como em outros países mais evoluídos, né? Sem salário, sem salário. É amor mesmo, aí sim. É querer fazer o bem em prol da sua comunidade. Sem salário, sem essa máxima de que o sujeito não pode ser demitido. Como assim? Se ele não é competente, vai eu trabalhar numa empresa e não ser competente se eu garanto o meu emprego? Por exemplo, que eu citei. Não é? 90 dias de experiência. Acabou, Não serve, não troca-se serve. Foi um funcionário. prazer, até logo. Então, assim, a gente precisa parar com essa coisa de político de carreira. Político de carreira virou cancro no país. Não é aqui, é um cancro geral. que consome e que faz com que a gente perca a esperança. Aquele E é isso que velho, eles querem, velho né? teve ditado, ninguém quer largar o osso. Pois é, mas se a gente quer do bem não arregaçar as mangas, a gente não vai tirar esse povo daí, não.
A gente vai continuar Eu pagando recebi essa muitos conta. convites, vários, ser candidato, Prota, vem. Eu falei, sabe, o que eu faço hoje é política, não preciso estar na Câmara Municipal para fazer o trabalho que eu faço. E certamente o resultado é muito maior. Com Por quê? certeza. Por conta de não estar atrelado, né? E por isso que a gente precisa quebrar essas amarras desse É um sistema do que eu não faria parte, porque 99% das coisas que acontecem eu não concordo. Então não ficaria difícil eu fazer algo pela cidade como eu faço hoje, sem estar me envolvido com o meio político. Apesar de que a gente faz aqui também não deixa de ser político. Mas assim, eu penso como o senhor, eu me assemelho muito nessa questão de que 99% daquilo que acontece eu não concordo e não pactuo. Mas por um outro lado, a gente que é inconformado, se a gente não fizer alguma coisa... As coisas não vão mudar. Não vão mudar. Então assim, temos que arregaçar as mangas, temos que ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. Vai continuar sendo eleito os mesmos e mais dos mesmos, sendo eleito e reeleito. E a conta é cara, a conta é cara, não é? Olha o que a gente está pagando de conta na cidade, meu Deus do céu. Marta, mas enfim. Para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem aos nossos seguidores e aos seus eleitores, tá? Bom, primeiro aos seguidores do Prota, que eu sou uma delas. Isso é uma delícia, né? É um privilégio a gente poder saber que por uma iniciativa do seu Roberto a gente tem esse espaço aqui hoje, tem esse instituto funcionando e fazendo a transformação que a gente precisa na cidade. Então assim, eu sou honradíssima de poder estar em Badi, ter esse espaço em Badi, ser uma seguidora e uma admiradora desse trabalho. Obrigado, a gente agradece muito. Aqueles que se identificam com aquilo que eu penso, que eu falo, que eu estou colocando nas redes sociais, gente, eu não sou política, eu não vou fazer carreira política, eu sou contra a carreira política. Eu sou a favor daqueles que realmente têm um compromisso de mudança. A gente precisa mudar a nossa cidade está falida. Só não está falida para aqueles que não querem ver. Está aí, por onde a gente anda, por onde a gente passa, as coisas estão péssimas, seja em qualquer setor. É educação, é saúde, meio ambiente, gente. Sempre foi considerado algo não tão importante, ainda que seja a nossa essência de vida, está totalmente abandonado. As áreas que estão pegando fogo aí são áreas que poderiam ser preservadas. Então, assim, o meu desejo, o meu recado é, vamos tentar fazer diferente. Eu sei que é difícil a gente acreditar em alguém, porque eu também faço parte desse público. Mas se a gente não começar, se a gente desistir, a gente está dando cada vez mais espaço para as pessoas que estão aí não fazendo nada. Esse é meu recado. E o resultado final será nada. O mesmo. Marta, muito obrigado pela presença, a gente agradece, tá? Boa sorte na sua campanha, continue firme nos seus ideais. É difícil? Mas quando a gente tem um ideal de vida, a gente consegue vencer as barreiras, mesmo nas maiores dificuldades. Então, boa sorte, parabéns para tudo, se candidatar e tentar mudar uma realidade que está aí fora. Eu agradeço. É sempre um ato de coragem a gente se candidatar quando a gente tem valores. Esse é um grande recado que eu quero deixar para vocês. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado mesmo.